A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos abordando mais um tema. Abra sua Bíblia aí no capítulo 47 do livro de Gênesis. Isso mesmo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 47. Nosso tema de hoje será tomar posse, frutificar e multiplicar. Lembre-se, tomar posse, frutificar e multiplicar, ok? E diz assim, no capítulo 47 de Gênesis. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E, acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não as comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Há de ser,
Porém que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graças aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto, até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse-lhe ele: jura-me. E ele jurou-lhe a Israel, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Santo, Santo é o teu nome. Meu Pai, o Senhor tem feito uma aliança conosco através de Jesus, e nós sabemos que se nós levarmos a sério esta aliança que o Senhor fez através do seu Filho que morreu por nós, de maneira alguma, Pai, nós seremos colocados como povo que não possa tomar posse daquilo que o Senhor nos dá, que não possa frutificar e que não possa multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos ensine, meu Pai,
a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a dar fruto, a multiplicar segundo a tua vontade. Porque nós não queremos, meu Pai, estar numa condição de desonra e de vergonha, mas sim de honra, como cabeças e não cauda. Em o nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém? É interessante aqui, conforme nós podemos ver, nós vamos estar meditando no capítulo 47 aqui de Gênesis, é que a falta de posicionamento de uma pessoa diante de Deus, quando Deus realmente resolve fazer uma aliança com essa pessoa, acaba trazendo consequências para a vida dela. Sim. Quando José chegou aqui, então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Não sei se você entendeu que uma coisa, presta atenção que é muito sério isso e é importante você entender no teu espírito e compreender isso, porque é uma responsabilidade sua, somente sua com Deus. Não é de mais ninguém, é de sua responsabilidade com Deus. Deus havia feito uma aliança com Israel e havia prometido uma terra que manasse leite e mel para eles, se lembra? Eles estavam na terra, estavam em Canaã. Deus havia colocado eles na terra de Canaã. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eles não entendiam que precisavam manter a sua aliança com Deus. Não adianta Deus fazer aliança com o povo e o povo não fazer aliança com Deus. Não adianta uma pessoa buscar a Deus, uma pessoa ter aliança com Deus e o restante não ter. Deus não é Deus de religião, meu amado. Deus não é Deus de culto, não. Deus é Deus do dia inteiro com Ele. Há necessidade de você compreender isso no teu coração. O povo de Israel, que Deus tinha feito uma aliança com eles, estavam na terra que Deus havia dado para eles. Mas a atitude deles em não querer ter comunhão com Deus, em não levar a sério essa aliança que Deus havia tido com eles, fez com que eles perdessem aquilo que era deles e acabassem tomando posse de uma terra que nem era para eles tomarem posse. Eles acabaram tomando posse de uma terra pequena no Egito. Isso vai trazer consequências para a vida deles e nós vamos ver mais para frente, como nação. Deus, Ele quer que você tome posse das coisas que Ele tem para a tua vida. Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem uma bênção para a tua vida. Deus tem algo grandioso para a tua vida, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa parar de ficar criando o seu jeito de querer ter as coisas, criando a sua metodologia de querer conquistar as coisas, querendo colocar o teu jeito na frente do jeito de Deus de fazer. Deus havia levantado José para livrar o povo de uma grande fome. Eles estavam na terra prometida deles. Estavam na terra prometida onde Deus ia abençoar eles e ia fazer deles uma grande nação, o povo de Israel. E aí Deus levantou a José para que José pudesse fazer com que eles tivessem mantimento, suprimento, alimentos, para que eles pudessem alimentar todas as nações da terra. Mas sabe o que eles fizeram? Eles se revoltaram com José por causa de um ciúme besta. Por causa de um ciúme medíocre, por causa da sua carnalidade de achar que aquilo era deles, que eles têm que estar no controle, que eles têm que dar as ordens, que eles devem ser direcionados por aquilo que eles querem, que o coração deles deve determinar qual que é a vontade de Deus. Quando eles fizeram isso, o que eles fizeram? Eles perderam o direito de serem prósperos. Perderam o direito de serem próximos. Pra você ter uma ideia, Deus precisou livrar a vida de José da morte que os próprios irmãos queriam matar ele. Olha a situação em que chegou a nação de Israel.
Olha a situação, eles estavam numa terra abençoada que Deus havia dado e feito uma aliança para que eles pudessem prosperar naquela terra, e eles preferiram adorar deuses criados, eles preferiram buscar deuses criados, eles preferiram confiar no coração deles e no entendimento deles do que se posicionar diante de Deus para ouvir a voz de Deus. Agora eles estão aqui indo para uma terra estrangeira peregrina que é o Egito. Foram tirados da terra da promessa. Sim, o povo de Israel foi tirado da terra da promessa, que era a terra deles, a bênção que Deus havia de dar para ele. Grandes coisas Deus tinha para dar para ele, mas eles não tomaram posse daquilo que Deus havia dado para a vida deles. Nós continuamos aqui, você pode ver aí, tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos, qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Você lembra que José falou para eles que não era, para eles falarem que eram pastores de ovelhas? Porque temia. Porque para Faraó, ser pastor de ovelha era abominação, e José acabou trazendo essa marca no coração deles de traição da sua família, e acabou agindo daquela maneira. Olha aqui, eles falaram que eram pastores de ovelhas e Faraó não fez nada, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó, viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Olha a situação em que foi parar o povo de Israel. De ser uma nação que ia sustentar todas as nações, porque o alimento Deus ia liberar para eles lá em Canaã. Se eles tivessem se posicionado diante de Deus, parar de brincar de igreja, parar de ficar frequentando o culto, achando que isso vai resolver o problema deles, parar de ficar cumprindo escala com Deus, parar de ficar lendo a Bíblia por obrigação, parar de ficar orando porque tem que orar, é obrigado a orar, não ter uma disposição dentro deles de um amor pelo Deus que criou eles. Não ter dentro deles um sentimento de querer ser liberto das maldições que o mundo prega todos os dias. Olha o que aconteceu na vida do povo de Israel, gente. Olha, presta atenção nessa passagem. Eles saíram de uma terra que manava leite e mel, que Deus ia fazer com que eles prosperassem naquela terra, fosse uma nação bendita e grande, através de uma aliança com Deus, e eles tiveram que habitar numa terra egípcia, pagã, a terra de Gósen. E eles ainda achavam que estavam bem. Olha aqui, ó. Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas. Se eles tivessem ouvido a Deus lá quando José teve o sonho, eles não estariam passando por isso aqui não. Se eles tivessem se posicionado diante de Deus quando José teve o sonho e alertou eles várias vezes como profeta do Senhor do que estava para acontecer, e eles não deram ouvidos, se rebelaram. Por quê? Porque ficaram de olho no interesse deles, na vontade deles, a carne deles falava mais alto, o que eles queriam era mais importante do que o que Deus queria, ao ponto de querer até mesmo matar o seu próprio irmão. E eles foram parar lá na terra do Egito. Ela está aqui, a terra do Egito está diante da face. Na melhor terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Você sabia que tem gente que ainda se dá por satisfeito com isso? É isso mesmo. Eles andam fora da presença de Deus, andam fora do Espírito Santo de Deus, não querem ter comunhão com o Senhor, só querem ficar fazendo coisas para Deus, achando que isso vai resolver o problema deles. Aí Deus dá algo pequeno para eles. Deus não, né? O inimigo, aquele que não adora a Deus, aquele que serve ao mundo, dá para ele uma coisa pequena e ele se dá por satisfeito. Por quê? Por falta de posicionamento. Ele abre mão dos valores de Deus, ele abre mão das coisas de Deus, em troca do quê? Em troca do quê? De alimento, de uma terra, de dinheiro, como diz aqui. Eles são capazes de vender a sua alma para ter as coisas que eles desejam, porque não querem receber de Deus o que Deus tem. Sim, porque para você ter aquilo que Deus tem para a tua vida, você tem que abrir mão de você.
Você tem que abrir mão dos seus interesses, você tem que abrir mão do que você gosta, você tem que abrir mão dos seus pecados, você tem que abrir mão das suas práticas demoníacas. E muitas pessoas não querem, eles preferem se vender em troca de comida, em troca de lar, em troca de casa, em troca de gado, em troca de alimento, de tudo aquilo que oferecem para ele, eles preferem se vender do que se posicionar para mudar a vida dele diante de Deus. Eles estavam numa situação aqui de humilhação, meu amado. Eles estavam numa situação de humilhação. Olha o que Jacó disse para Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Você está vendo o que acontece quando você não quer andar com Deus de verdade, com sinceridade de coração? Teus dias serão maus. Teus dias não serão agradáveis. E você viverá como um peregrino. Você sabe o que é um peregrino? Um peregrino é aquele que não tem a firmeza do Senhor na sua vida para viver uma bênção. Ele recebe uma bênção e é obrigado a abrir mão dela. Ele recebe qualquer coisa que ele ganha, ele tem que abrir mão disso daí por falta de posicionamento com Deus. Por andar fora da bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Entenda o seguinte: quando você não entende que Deus quer te dar algo, Ele quer que você tome posse, que você frutifique e multiplique, porém, Ele quer que você faça isso debaixo da bênção dEle. Deus quer que você tome posse daquilo que Ele tem para a tua vida, que você frutifique e multiplique debaixo da bênção dEle. Se você não obedecer, se você não der ouvidos, se você fizer o coração duro, você vai tomar posse, vai frutificar e multiplicar, porém, debaixo da escravidão dos teus inimigos. É isso mesmo, você vai ser escravo dos teus inimigos. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Eles tiveram que ir morar na terra do Egito. Eles tiveram que ir morar na terra do Egito. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso mesmo, eles tiveram que morar na terra do Egito, em uma terra menor, e sair da terra que Deus havia prometido para eles. Então entenda no teu coração o seguinte: o servir a Deus, adorar a Deus não é brincadeira. Não é brincadeira, você não pode tratar de qualquer jeito. Você não pode achar que você pode adorar a Deus de qualquer jeito, que você pode fazer o que você quer. Ah não, mas eu decidi que é desse jeito, eu determinei que vai ser assim, e age por teu impulso. Age pelos teus sentimentos carnais. Se você faz isso, Deus vai te rebaixar, meu querido. Deus vai te rebaixar, você será humilhado e vai se tornar escravo daquele que é o teu inimigo. Foi o que aconteceu com Israel. É algo muito sério. É muito sério a tua adoração a Deus, a tua comunhão com Deus, a tua obediência em fazer as coisas debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando Ele libera, é algo que não adianta você ficar titubeando, não adianta você ficar questionando. É você se posicionar diante de Deus para ter confirmação de que é a palavra dele mesmo, se foi falado por alguém, ou se foi Deus que te falou, você se posicionar para que Deus coloque em você a direção e o sentimento correto. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela não volta vazia e faz aquilo que Deus quer. Olha o que diz aqui, continuando nós meditando aqui na palavra, olha o que diz: e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Olha o que José fez. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Olha aí, acabou-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, e vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Por quê? Porque colocaram o coração no dinheiro.
Achavam que por ter dinheiro eles estavam livres. Não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho uma conta no banco, eu tenho um emprego, eu tenho um salário, eu tenho um emprego bom, eu ganho bem. Colocou o coração nisso. Veio uma situação que Deus criou, o dinheiro deles não podia resolver. E aí? Olha a situação vexatória. Quando você coloca o teu coração nas coisas que Deus te dá, meu amado, quando é tirado essas coisas de você, você entra em estado de perda. Mas quando você põe o teu coração no Deus que te criou, você tem que pôr o coração nele, confia nele, e ele vai cuidar para que isso que você ganhou permaneça com você. Porque no dia que faltar, você vai entender o que eu estou falando. Quando Deus trouxer uma situação na terra em que faltar aquilo que você está pondo no teu coração, você vai ser humilhado. É isso que você quer, ser humilhado? Quando faltar aquilo que você colocou no seu coração? Então, em nome de Jesus, não põe o teu coração nessas coisas, não. Põe o teu coração no Senhor, no teu Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E esse Deus que criou todas as coisas, quando trouxer uma coisa, eu vou te falar uma coisa, hein? Quando Deus traz é para toda religião, empresa, governo, não importa qual seja a tua posição. Quando Deus faz, ele faz algo para todos saberem que foi ele. O povo ficou sem dinheiro, ficou tudo desesperado. Aí José fez o quê? Dá o seu gado. E eu vou lhe darei para o seu gado, se falta o dinheiro. Olha, eles trocaram os animais, porque para os egípcios, se alimentar de um animal era abominação, porque para eles era um deus. Para os egípcios, o boi, a vaca, o sapo, a rã eram deuses. Olha que ponto que chegou os egípcios. Eles acreditavam que eram deuses. Aí eles trocaram os animais por dinheiro, mas não se alimentaram dele. É mole? É mole? Então trouxeram o gado, deu pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, jumentos, e sustentou o pão aquele ano, por tudo aquilo que eles tinham. Aí o que aconteceu? Eles tinham o coração tanto em cima daquilo. Você vê como a falta de posicionamento, meu amado, entenda o seguinte: Deus quer te dar livramento. Deus quer te dar um livramento para que você entenda que Ele é Deus. E que Ele está no controle. As nações querem que você acredite que se você tiver coisas, você está livre da situação. Ah, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, e você confia nessas coisas achando que essas coisas vão te garantir a segurança que você está querendo. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho um emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e confia nessas coisas achando que isso é que vai te garantir a prosperidade. Até que Deus se levante para fazer algo na terra. Porque quando Ele faz, Ele tira tudo o que a gente tem. Tudo aquilo que você coloca no teu coração será tirado de você e de todas as pessoas na terra. Para que você saiba onde está o seu coração. Deus quer mostrar para você onde está o seu coração. Se você está confiando no Deus que te criou, naquele que te formou, Deus vai cuidar para que você não sofra o que vão sofrer aqueles que estão confiando nas coisas que confiam. Eles chegaram no segundo ano aqui e vieram dizendo: agora compra a gente então. Não tem mais nada para vender para você. Então vende a nossa alma. Aí eles começaram a vender a alma deles para José. É isso mesmo. E o anticristo, ele vai fazer isso daqui. Você sabia que o anticristo, no final dos tempos, ele vai fazer a mesma coisa? Ele está preparando a terra para que as pessoas acreditem que sem alimento, sem emprego, sem salário, sem dinheiro, eles não vão conseguir viver. É isso mesmo, está profetizado na Bíblia. Se você ler lá em Apocalipse, você vai ouvir isso, você vai ver. Na Bíblia está escrito que o anticristo vai usar as coisas que você coloca o coração, ele vai tirar de você e vai fazer você vender a sua vida para ele. Você vai ter que vender a sua vida para o anticristo se você quiser ter as coisas. Por quê? Porque o teu coração está nessas coisas. Você acha que se você não tiver essas coisas e morrer, aí acaba tudo, porque você confia nessas coisas. Mas quem confia no Senhor, quem confia no Deus que criou todas as coisas, ele não se vende. Ele não se vende, ele não adora outras coisas a não ser o Criador dos céus e da terra.
Ele morre, mas ele não abre mão da vida eterna que Deus prometeu. Porque ele não é besta, ele não é bobo. Essas coisas aqui, elas acabam, elas se deterioram. São tesouros que podem ser roubados, que podem ser furtados. As coisas que Deus nos dá, elas são eternas. Não compensa você vender a sua alma em troca dessas coisas. Você vai acabar perdendo tudo e ainda vai passar vergonha. Aí eles chegaram aqui, ó, compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos teus da semente para que vivamos e não morramos e a terra não se desole. Então essa é a estratégia que o anticristo vai usar. O anticristo vai usar essa mesma estratégia e vai te apanhar aonde você tem colocado o seu coração. Só que aqui quem está fazendo é José. É José. José está fazendo isso daqui para livrar eles da morte. Mas José está fazendo isso daqui debaixo de uma direção. Mas o anticristo vai fazer isso daqui para que as pessoas adorem a ele, para que as pessoas adorem a besta. Você vai ver no final dos tempos. Vai ser levantado um Deus onde as pessoas terão que adorar a ele. E hoje já existe, né? Hoje as pessoas adoram. Eles adoram médicos. Quando eles ficam doentes, a primeira coisa que eles fazem, eles correm para o médico. Eles não buscam mais a Deus, eles não acreditam na cura através do Senhor. Eles correm para o culto, acham que você é curado só se for no culto. Eles correm para um pastor, eles correm para um líder de uma igreja, porque acham que vão ser curados por eles. Por quê? Porque lhes falta a fé para acreditar que o próprio Deus pode curar eles, através da morte de Jesus. Aí eles precisam de um intermediário que faça para que eles vivam a cura. Tamanha incredulidade, tamanho afastamento que eles estão de Deus, eles estão tão distantes de Deus, interessados só nos interesses deles, em satisfazer os desejos dos corações deles, que qualquer coisa que apresentem para ele como solução daquele problema, ele aceita e ele agarra, por falta de posicionamento diante de Deus. Quantas pessoas hoje vendem a sua alma em troca da medicina e de remédios, da cura através de médicos, pagam fortunas para serem curados por médicos através de planos de saúde e depois não são curados, dependem de remédios até o dia de hoje. Por quê? Falta de buscar em Deus a cura. Falta de se posicionar em Deus para viver a cura. Deus apresenta a cura para eles de graça, enviou o Filho dele para morrer por eles de graça, para que eles sejam curados das enfermidades. Mas eles preferem acreditar numa pessoa, num ser humano, só porque estudou. Irmão, não estou dizendo que você não deve buscar um médico se você precisa, eu estou falando que você não pode colocar isso em primeiro lugar. Você não pode acreditar que eles são muito mais importantes do que o teu Deus. Se você deixar isso acontecer, a tua fé vai ser minada. As forças tuas serão minadas. Você vai perder a fé no teu Criador, naquele que te formou, no poder que há nele para te curar. Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através da meditação da palavra, através da prática da palavra, através do compartilhamento da palavra. Toda vez que você começa a colocar o seu coração em qualquer coisa que não seja o teu Criador, aquele que te formou, e começa a colocar o teu coração em coisas criadas, seja elas quais forem, você perde, você sai perdendo. E o mundo tem seduzido as nações cada vez mais para tirar o foco de Deus, para tirar o foco do Criador, para tirar o foco do sacrifício do Filho dele que foi feito por eles, e confiar no ser humano com propostas que não solucionam. Em troca do quê? De dinheiro. Eles estão com medo de morrer, eles pegam e fazem, não, tá bom, eu pago. Eu pago um plano para ser curado, mas não busquem Deus. Eu não acredito que Deus pode curar, mas eu pago. Olha a tamanha falta de afastamento, o tanto que a pessoa está se afastando de Deus, a falta de comunhão que ela tem com o Deus dela, o Deus que formou ela. Então, você precisa entender o seguinte: Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel.
É isso mesmo, presta atenção, vou repetir. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. É isso mesmo. Quando Deus falou lá com Adão e Eva, e ele formou Adão do pó do solo, depois pegou da costela de Adão e formou a Eva e falou que eles eram uma só carne através de Adão, o que acontece? Deus chegou e liberou uma palavra para eles, falou assim, olha, sede fecundos, tornai-vos muitos, enchei a terra e multiplicai-as, e sujeitai-a, né? Ó, sede fecundos, tornai-vos muitos, enchei a terra, sujeitai-a, né? Multiplicai-vos e sujeitai-a. E Deus cumpriu a palavra dele. Em toda a Bíblia você pode ver que Deus sempre fazia. Nós lemos aqui, ó. Deus, ó, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram muito. Então Deus, ele sempre cumpre a palavra dele, ele é fiel na palavra dele. Mas quando você não é fiel com Deus, você age com infidelidade com Deus, você perde, você sai perdendo com Deus. Era para eles tomarem posse, frutificarem e multiplicarem-se na terra deles, na terra de Canaã, na terra que Deus havia dado para eles. Por falta de aliança do povo, por falta de aliança, eles estavam numa terra peregrina, debaixo do domínio do inimigo, sendo dominados pelo inimigo. E isso é o que o diabo mais quer, meu querido. O diabo tem o maior prazer nisso, de colocar debaixo do jugo dele, fazer você se sujeitar a ele. E ele vai fazer de tudo para você não acreditar em Deus, você não acreditar naquele que te criou, não acreditar naquele que te formou. E pasmem vocês, crentes que frequentam igrejas, estão assim. A confiança deles está tão grande na sua religião, na sua igreja, no seu culto, que quando exige que ele exercite a fé dele, que ele mostre a fé dele através de obras, ele nega Jesus. As ações deles, no que se refere à fé no Deus que criou eles, nega aquilo que eles pregam. Porque uma pessoa que diz que Deus é o criador dele e ao mesmo tempo pega a tua vida e entrega na mão de um ser humano mais do que para o próprio Deus, entrega a sua vida para a criação, algo que foi criado, sim, a criação, algo que foi criado, e confia nisso mais do que no próprio Deus, é evidente que ele está debaixo do domínio do inimigo. Pensa que porque está numa religião, pensa que porque está frequentando um culto, pensa porque cumpriu a escala, que ele está debaixo da autoridade de Deus. Meu irmão, você precisa desenvolver a tua fé, você precisa exercitar a tua fé, você não pode aceitar, você precisa fazer orações pedindo para Deus te revelar o que na tua vida está debaixo do domínio do inimigo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai tomar posse daquilo que é teu. Deus tem uma possessão, Ele quer que você tome posse de algo que Ele tem para a tua vida. Se você não entender isso, o diabo vai te enganar, vai te seduzir, vai dominar você em determinadas áreas, quando não em todas as áreas, e vai tomar posse daquilo que Deus está te dando. Ele vai pegar para Ele. E os teus frutos, o teu frutificar e multiplicar vai servir para alimentar o diabo, o inimigo, o mundo, alimentar aqueles que não servem a Deus. Tudo por falta de posicionamento tua. Então, tomar posse, frutificar e multiplicar, você tem duas escolhas. Você pode fazer isso debaixo da escravidão do inimigo, ou fazer isso debaixo da escravidão do Senhor, do teu Deus. Se colocar debaixo, ser escravo de Deus, é isso mesmo. Se colocar que você não quer ser filho de Deus, não quer tratar teu Deus como um pai, criador do céu, então se escravize por Ele. Seja escravo dele, pelo menos. É isso mesmo, você vai ver tua vida, o que vai acontecer. Então, em nome de Jesus, quer tomar posse, quer frutificar, quer multiplicar, você vai.
Porque Deus não volta atrás na palavra dele. Você vai tomar posse, você vai multiplicar, você vai frutificar. Você só tem que tomar cuidado debaixo de quem que você está o teu domínio. Você está sendo dominado por quem? Quem é que está mandando aí na tua vida? Quem é que está governando a tua vida? Você tem exercitado a tua fé mesmo? No teu Criador? Ou você tem andado por vista? Qualquer proposta que é feita para você, você aceita. Você realmente tem andado por fé? Ou tem andado por vista? Se você tem andado por fé, se prepare. Porque você vai tomar posse, vai frutificar e multiplicar para o teu Criador. E vai receber a porção do teu Criador. Se prepare em nome de Jesus. Se prepare em nome de Jesus. Porque Deus, quando Ele faz algo, Ele deixa claro que foi Ele quem fez. Não foi pessoas que se reuniram para fazer. Não foi algo de um conchavo entre pessoas que fizeram, sabe? Eles estavam de acordo, aí concordaram entre eles, vamos fazer. Não. O próprio Criador é quem vai fazer na tua vida. Mas você precisa tomar posse, frutificar e multiplicar para o teu Criador. Se você fizer isso, Deus vai agir na tua vida. Porém, se você desobedecer, você se tornará escravo dos teus inimigos e entrará em vergonha. Então, em nome de Jesus, tome posse, frutifique e multiplique em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Anjos aos milhares no céu terão quando o povo salvo entrar. Grandes coroados também serão quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Os remidos lá onde se encontrar quando o povo salvo entrar. Vestes brancas todos onde trajar quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Todos vencedores lá onde está quando o povo salvo entrar. A tribulação não terá lugar quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Cordeiro morto que vivo está quando o povo salvo entrar. Para sempre em glória dominará quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Quando o povo salvo entrar. Muito grande alegria no céu haverá quando o povo salvo entrar. Pregador Lu, Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. 2 décadas do hip hop, tome meu fruto.
eu sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca germinar copa bonita. E sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos, se foi Deus quem me plantou. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu mando um salve pros GFs que me querem bem, os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias missões, se multiplicam diariamente, já passam de milhões. Estão em vários bairros, quebradas, estados, e é sempre um prazer poder revisitá-los. Uns estão brotando, outros já estão produzindo. Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo. Tem problema não, deixa aqui com nós, chefão. Peço apenas que abençoe toda essa nova geração. Onde eu vou, planto amor, onde chego, levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados e evitam abortos, aliviam cansaços, botam sorrisos em rosto. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba. Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tombam. Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz. Do DF os pomares estão verdes e viris. Ei rio, quem te viu a floresta sobe o morro, desce do outro lado. Arrebenta o concreto e brota até no asfalto. É tanta planta rara, sai até da areia da praia. Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás. Santa Catarina é só fruta docinha. São Paulo, terra minha, tenho aqui frondosos conterrâneos. Só madeira de lei no Amapá, Espírito Santo. Nem o frio impede que a colheita seja farta lá em Porto Alegre. Árvore que não produz nada vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira. Purifica o clima, gera bons frutos. Purifica o clima, gera bons frutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Essa é uma canção dedicada a todas as sementes que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo. Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol, mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Grandes árvores. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós, somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós, somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Somos nós, somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não deixa, não, 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 não. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, louve, louve. Tá chorando, louve, louve, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Oh, aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com a minha alma eu te louvo, Deus. Oh, aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, louvor. Adora o Senhor, exalte ao Senhor, cante ao Senhor com muito louvor. Oh, aleluia! Glória a Deus.